sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória. Tenho formação em química também e pratico karatê, sou faixa preta de karatê, dou aula de karatê, aulas particulares de karatê, e isso é uma breve apresentação aí para vocês, tá? Mantenho esse canal aqui no YouTube, onde eu tento passar informações sobre a área da saúde e mais especificamente fisioterapia respiratória e algumas questões aí de cuidados que você possa ter com a sua saúde e cuidados que envolvam o exercício. Tem alguns outros canais aí também, tem o canal Treinamento Respiratório, onde a gente só fala de recursos do treinamento respiratório. Tem o canal de Química, que é um canal chamado Professor Carlos Roberto Pereira, e um outro canal onde eu posto coisas aí questões aí da minha vida pessoal e do meu dia a dia, tá? E eventualmente uma ou outra opinião. Então, se você quiser conhecer esses outros canais, fica aqui o convite, tá? Sem mais aí de apresentação, vamos aí ao que é o assunto do vídeo, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica e o exercício. Nesse vídeo eu pretendo passar uma perspectiva para vocês do quão difícil é o exercício para esse grupo de pessoas que tem a doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença que eu considero grave. Ela traz sérios problemas no âmbito econômico para a família, tá? É uma doença limitante. E hoje a gente tem uma preocupação aí a mais nesse universo de doenças como a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o vape. Mas em um outro vídeo aí eu vou conversar com vocês sobre o vape e algumas alterações que o vape pode produzir no organismo e, consequentemente, na nossa funcionalidade. Então, a doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença composta por dois fatores: o enfisema e a bronquite crônica. Quando a gente fala que uma pessoa tem enfisema, ou quando a gente fala que uma pessoa tem bronquite crônica, pelo menos para a gente aqui da fisioterapia, na perspectiva do exercício, da funcionalidade, é basicamente a mesma coisa, tá? Não me recordo se o tratamento medicamentoso para as duas questões é o mesmo, mas eu acredito que deva ser o mesmo, porque ambas as alterações se enquadram na doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela é uma doença que tem dois fatores, esses aí que eu falei para vocês: enfisema e a bronquite crônica. Então, ela é uma doença com características inflamatórias. Inicialmente tem essa característica inflamatória, que é a característica da bronquite. Tudo que termina em it significa um processo inflamatório. No caso, bronquite, inflamação dos brônquios. Em graus mais graves, ocasiona a destruição, que é o enfisema em si. Então, hoje, a gente entende que essa doença é uma doença sistêmica, ela traz alterações em todo o corpo. Que diz respeito à fisioterapia respiratória, à fisioterapia em si, uma das alterações sistêmicas é a própria redução de força muscular do paciente, tanto da força muscular inspiratória, quanto a força de perna, braço, etc. Existe uma queixa muito grande dos pacientes com essa doença, eu tô perdendo as pernas, não consigo mais andar. Então, ele está perdendo a força das pernas, e existe uma dificuldade por parte dos profissionais em promover esse ganho de força, por conta das características da doença. E nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês por conta de um fator que na minha rotina eu vejo que é um fator muito importante. Tá? Mais para o final do vídeo a gente vai falar sobre qual fator é esse. E que é um fator muito simples de contornar, mas precisa de uma orientação aí bem detalhada. Então, a grande maioria dessa doença
ela acomete fumantes ou ex-fumantes. Atualmente eu tenho 2 pacientes que estão em acompanhamento comigo. Uma delas eu vou atender no sábado e outra eu vou atender hoje, tá? É uma idosa, não me recordo a idade dessa idosa, mas eu atendo ela 2 vezes por semana. E tem uma outra paciente, já é uma psicóloga, eu atendo ela uma vez por mês, tá? Essa, segundo ela, faz parte do programa Respire Melhor. Ela está muito bem, está evoluindo bem, apesar de que ainda é fumante. Então, volta e meia eu brinco com ela, falo, ó, brincava, né? Hoje eu até parei, porque nesse caso fica até difícil da gente poder falar, ó, pare de fumar, porque ela está relativamente bem. Mas mesmo ela estando relativamente bem, o fumo ele é nocivo, porém eu entendo perfeitamente a dificuldade que os pacientes têm de abandonar esse hábito. Então, o fumo, a poluição em si, eu falei os 2 principais fatores, tá? Mas existem pessoas que nunca fumou e têm a doença pulmonar obstrutiva crônica. Exemplo, uma pessoa que eu atendi ela há 8 anos atrás, nunca fumou. Porém, morava perto de carvoaria e o marido era fumante. Tá? Mas a poluição pode ocasionar a doença também. E um outro fator que é o déficit de uma proteína. Essa proteína chama alfa-1 antitripsina. Aí isso pode provocar também a doença. Então, os 2 fatores que eu falei, a destruição alveolar, que é o enfisema ou inflamação crônica, que é a bronquite. Agora, e qual que é a complicação disso? O que isso vai influenciar no exercício? Se você está vendo esse vídeo, você sabe muito bem que isso influencia muito no exercício. Se você está vendo esse vídeo, ou você é estudante da área, ou você é profissional da área, ou você é paciente com DPOC, ou tem algum familiar com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, sabe muito bem a dificuldade em relação ao exercício. Tá? Então, a primeira questão aqui que a gente precisa entender é a alteração do tecido pulmonar. Tá? Então, a alteração do tecido pulmonar, como eu já falei anteriormente, acontece por 2 fatores: o enfisema e a bronquite crônica. Enfisema, volto a repetir, destruição da alvéola e destruição das vias aéreas. Esses 2 fatores, esses 2 componentes vão ocasionar o aumento de resistência na via aérea. Tá? O aumento de resistência na via aérea vai desencadear algumas alterações, principalmente no músculo inspiratório. Dá licença para eu tomar um pouquinho de água. Vocês já tomaram água hoje? A ingestão de água é um fator muito importante também para controlar algumas alterações. Uma das alterações aí no paciente com essa doença é o ressecamento da via aérea. Tá? E a hidratação, ainda que por via oral, é um mecanismo muito importante para hidratar essa via aérea. Claro que existe a inalação, a nebulização que vocês fazem, mas a forma mais natural é tomando água. Então, por favor, tomem água. Se tem condições de adquirir, adquiram um Power Brief, tá? Que é um recurso bem importante também no tratamento da doença. Então, esses 2 fatores eles vão trazer um aumento de resistência da via aérea. Aumento da resistência da via aérea, para você, o que é? O ar vai ser mais difícil do ar passar na via aérea. Tá? Quanto maior a resistência, maior a dificuldade da passagem de algo por um espaço. Isso é lá da física, tá? Aumentou a resistência ali num cano, né? Falando dentro da física. Tudo que for passar por esse cano vai passar de uma forma mais difícil. De uma forma bem leiga mesmo, assim, bem simples, a via aérea é um cano. Tá? Então, teve aumento da resistência, o ar, que é o agente natural para se passar na via aérea, ele vai ter uma maior dificuldade para passar. Aí, acontece o quê? O paciente que tem DPOC vai puxar o ar, sente que o ar não está vindo.
não está vindo, e daí ele falou, estou com falta de ar. Aí para combater essa falta de ar, ele faz. Veio ar. Então, a minha imagem ali na bolinha, eu acho que está um pouco baixo para vocês, eu não estou conseguindo aumentar essa imagem, mas tenta, na medida do possível, olhar como é o meu movimento. Esse movimento que a gente tem quando tem um aumento da resistência na via aérea. O próprio Power Brief, de certa forma, ele induz um pouco a isso, tá? Porque aumentou a carga do aparelho, então o paciente ele tem que ter uma tração. Não significa que o Power Brief não é indicado, tá? Em outro momento eu detalho um pouquinho mais isso para vocês. Então, esse aumento de resistência da via aérea, ele ocasiona as 24 horas do dia, tá? Então, ele é um agente para você passar a recrutar músculo acessório da respiração. Os músculos acessórios da respiração, eles não foram feitos para trabalhar em 24 horas por dia. Então, pensando especificamente na doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente precisa achar um meio para reduzir essa resistência da via aérea, tá? Para fazer com que haja uma diminuição no recrutamento do músculo acessório da respiração. Entenderam até aqui? Se não entenderam, deixem aí nos comentários públicos, tá? Lembrando que agora o YouTube liberou aqui para o nosso canal Seja Membro, então você pode se tornar membro do canal. Você consegue algumas vantagens se tornando membro. Uma delas é consultoria periódica. E essa consultoria, claro, ela é personalizada. Isso vale tanto para atendimento online quanto atendimento presencial. É claro que se você não é de Curitiba, vai ficar difícil essa consultoria presencial. Tá? Mas essa consultoria presencial envolve 2 consultas aí no mês, tá? Onde a gente vai desenvolver um trabalho personalizado aí para você que é membro do canal. Existem outros benefícios ali, mas depois vocês acessem lá e analisem os outros benefícios. Então, isso que eu falei dessa alteração vai exigir uma maior contração. Por quê? Porque você precisa de mais força para fazer com que o ar passe pela via aérea que está com a resistência aumentada. Isso significa que quanto maior a contração que você precisa desenvolver, maior vai ser o gasto energético do músculo respiratório. Quanto maior o gasto energético do músculo respiratório, mais perto da fadiga esse músculo estará. Agora, qual que é a preocupação que eu tenho em relação ao excesso de contração do músculo respiratório? Ele é um músculo que não foi feito para trabalhar 24 horas por dia. Tá? Então, existe uma diferença bem grande entre na fisiologia, é o termo técnico, mas eu não encontrei o termo. Então, existe uma diferença muito grande na fisiologia do músculo acessório da respiração e dos músculos principais da respiração. Por exemplo, o músculo principal da respiração é o diafragma. O diafragma tem algumas alterações aí que são alterações aí que o próprio Criador aí, Deus, pensou no momento de criar o ser humano, que é dar um aumento de mitocôndria para esse músculo. Então, o diafragma é um músculo que tem mais mitocôndrias do que o músculo acessório da respiração ou qualquer outro músculo. Outro detalhe é que o diafragma ele tem um emaranhado de fibras. Isso também é outro fator que favorece com que ele tenha várias contrações no decorrer de um dia. Então, são essas as diferenças. Então, fica claro, pelo menos para mim, que o músculo acessório tem uma capacidade de contração menor do que o diafragma. O músculo acessório da respiração ele está mais próximo da fadiga do que o diafragma, que foi um músculo projetado para inúmeras contrações durante uma vida toda. E essa fadiga do músculo, mesmo sendo um músculo acessório da respiração, porque por conta do aumento de resistência na via aérea e um outro fator que a gente vai ver,
esse músculo que é o diafragma, ele acaba reduzindo a contração dele, tá? No final do vídeo aí, você deve estar curioso, o que eu faço, né, para mudar isso daí? É algo bem simples, mas fica até o fim do vídeo que eu vou explicar isso para vocês. Tá, essas são as diferenças aí, diferenças fisiológicas, diferença na estrutura entre o músculo que vai gerar um cansaço maior no músculo acessório do que no diafragma. Então, outro fator é a redução de mobilidade articular. A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença que aparece na pessoa quando ela já está numa idade um pouco avançada. Acredito que a partir dos 40 anos ali, que é o período de diagnóstico da doença, mas com 40 anos, principalmente se for uma pessoa sedentária, ela não vai ter mobilidade articular. E quando a gente fala em mobilidade articular no movimento respiratório, a gente está falando em todas as costelas, que são 32 articulações que nós temos ali. Então, para promover força, para desenvolver força nesse músculo respiratório, a gente tem que ter 32 costelas móveis. Tá? Então, se você é uma pessoa sedentária, aos seus 40 anos, você não vai ter essa mobilidade. Piorou ainda se você tem uma doença que gera um aumento da resistência da via aérea, que vai desencadear todo aquele processo que eu já expliquei, culminando nesse recrutamento de músculo acessório uma perspectiva maior de cansaço ou fadiga do músculo respiratório. Então, por conta dessa redução de mobilidade articular, você precisa ter um incremento maior na contração, que é o que eu coloquei para vocês, incremento na dificuldade de contração. O músculo respiratório de um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tem dois problemas aí que vai gerar dificuldade de contração no músculo. É a própria resistência da via aérea e a mobilidade articular reduzida. Para ter ganho de mobilidade articular, o que a gente precisa? Exercícios específicos de mobilidade articular. E para reduzir a resistência da via aérea, são vários fatores que nós utilizamos. Vários. O mais simples que eu acho que até é de mais fácil acesso, é claro que dependendo, e alguns eles são até um pouco caros, é o broncodilatador. Tá? Por que eu quis trazer esse vídeo para vocês e entrar nesse aspecto do broncodilatador? Porque em 12 anos de profissão eu vejo ô paciente, está usando o broncodilatador certinho? Ah, não, parei. Mas por que você parou? Não estava sentindo necessidade. Não estava tendo falta de ar. O broncodilatador, assim, na minha visão, não é para isso. O broncodilatador tem um importante papel em reduzir a resistência da via aérea. Reduzindo a resistência da via aérea, o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica consegue recrutar de maneira mais fácil o diafragma e ter um maior prognóstico de tolerância no exercício. Importante, extremamente importante, usar esse broncodilatador conforme o seu médico prescreveu. Daí, cada broncodilatador, cada médico escolhe o seu broncodilatador de acordo com o paciente, isso entra na individualidade do paciente. Então, não tem nem como aqui eu citar sobre os broncodilatadores, né? Esse uso ele tem que ser um uso meio que crônico, tá? Não é simplesmente, por mais que você, paciente, perceba que você está bem, que não tem a necessidade do broncodilatador, mas ele tem esse papel da redução da resistência de via aérea. Conseguiu, de alguma forma, reduzir essa resistência na via aérea, você vai ter um prognóstico melhor no exercício, você vai conseguir desenvolver um pouco melhor o exercício. E, consequentemente, ter um ganho de força muscular. Eu, particularmente, tá? Isso que eu vou falar, eu, particularmente, não gosto de fazer, que é usar o broncodilatador antes de iniciar o atendimento de fisioterapia respiratória. Mas isso é opinião minha, tá? Opinião minha, e aí, se você é paciente e está vendo esse vídeo, você conversa com o seu profissional, tá? Porque assim, eu entendo que o meu trabalho é desenvolver algum nível de mobilidade para que o paciente possa, de certa forma, contornar essa resistência de via aérea, tá?
medicamento é a forma mais fácil de se fazer isso. Mas eu prefiro utilizar alguns outros recursos na fisioterapia respiratória, recursos mecânicos, que também promovem essa redução de resistência de via aérea. Aí, se vai ser tão eficiente quanto o uso do broncodilatador é questionável, tá? Mas existem alguns recursos. A própria pressão positiva, ela pode promover essa redução de resistência de via aérea. Mas é algo um pouco mais complicado que fica para um outro vídeo, tá certo? Agradeço a você que assistiu até aqui. Dúvidas, deixem aí nos comentários que a gente vai interagindo com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.